Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PP Gente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E toda semana, agora a gente está inaugurando não, porque esse é o segundo programa da segunda temporada, que eu sempre trago aqui alguém bacana, gente fina, que trabalha sobre tecnologia, educação, tecnologia e coisas parecidas com isso. E estou aqui à minha frente com José Benedito, vulgo Zé, Isso também, aí. que é o cara que trabalha com a gente há 250 anos, foi me orientando. E aí, cara? Tudo bom, Rodrigo? Obrigado aí pela oportunidade de participar aqui. Obrigado a todo mundo que está assistindo. E é isso. Estamos aqui para falar um Tamo pouquinho aí, sobre tamo aí. educação, tecnologia. Porque é sempre divertido, né? Porque você trabalha numa área bem Sim, sim. nevrálgica. Sim, exatamente. Estou no núcleo ali disso daí, É. né? Inclusive a minha carreira começa aí, né? Então, porque essa é a primeira pergunta. Aham. Porque assim, ó, eu sempre explico pra galera que vem aqui que as pessoas enxergam você como uma pessoa pronta. A Não. pessoa entra lá na Uninter e fala, não, ó, esse cara nasceu aqui. Sabe, nasceu pronto. Sim, sim. Não, né? Eu não nasci doutor, você não nasceu mestre, você não nasceu na Uninter, né? Então, assim, é sempre legal, desde quando você se lembra, como que foi a tua trajetória acadêmica até chegar aqui? Acadêmica e de emprego, enfim, tua trajetória. Beleza. Eu acho que eu vou começar ali, na faculdade, obviamente. Eu fiz Relações Internacionais, sou bacharel em Relações Internacionais. Eu comecei a estudar na Unicuritiba e terminei na Unibrasil. Eu tive ali essa linha de corte porque eu fiz um intercâmbio para Buenos Aires. Uia. Em 2008, fiquei mais ou menos uns 6 meses lá. Estudei numa instituição de ensino chamada Instituto Línguas Vivas. E lá eu estudava espanhol com história da América Latina. Que massa. Foi bem legal. E isso daí já me ajudou nesse começo a aprofundar essa questão das relações internacionais com educação, porque boa parte do estudo lá também era voltado para a educação, porque era um instituto de educação, né? Aí, depois disso, durante a faculdade e os primeiros anos após a faculdade, eu trabalhei na área mesmo de RI. Eu trabalhei 4 anos com promoção comercial do Brasil no exterior. Então, o que a gente fazia? Né? Eu trabalhei com... o legal de pontuar sobre isso é que essa empresa era muito pequena. Nós éramos em 4. E o dono da empresa, o chefe da empresa, era meu colega de turma. Putz, que legal. E a gente fez na loucuragem, assim, né? Ele mais, porque ele foi idealizador, que criou tudo. Mas foi uma loucuragem de aluno de faculdade. Durante o percurso, a gente estava... Quem era o nosso grande consumidor era o Ministério das Relações Exteriores. Então, quem pagava os projetos era a Apex, a Agência de Promoção e Exportação Do Brasil. do Brasil. Como que funcionava isso? Só pra saber, esse teu colega era brasileiro. É brasileiro. Tá. Brasileiro, estudou comigo na faculdade, nesse primeiro período da faculdade, né? Porque eu terminei em outro. E o que a gente fazia? A gente entrava em contato com associações. Né? Associações, por exemplo, a ABICAB, Associação Brasileira da Indústria de Cacau e Amendoim, que é uma das associações. Que massa. E dentro dessa associação ainda existe, né, várias empresas dentro dela, como Santa Helena, enfim, que é a Santa Helena é quem faz a paçoquita, Tá. vai ter Fini, enfim, várias marcas hoje que se você for no mercado... São quase todas. São quase todas, elas estavam dentro dessa associação. E quando elas iam participar de uma feira internacional, feira de negócios, quem pagava essa associação para levar essas empresas era a Apex Brasil, que é uma agência do Ministério das Relações Exteriores. E a gente fazia o que, basicamente? A gente fazia todo o contato. A gente entrava em RI, contato, né? RI. A gente entrava em contato com os organizadores das feiras. A gente lia os manuais, o que podia ser construído, o que não poderia ser construído. A gente encontrava mão de obra lá. A gente fazia os projetos, tinha um arquiteto conosco, Designer, né? tá. O designer. A gente fazia os projetos, mandava para lá, contratava Que os massa. fornecedores e a gente montava. Assim, esse era o trabalho. E eu trabalhei com isso 4 anos. E o legal disso, né, que daí também vem ao encontro da minha formação de RI, é que eu tive 2 oportunidades de ficar no exterior. Porque a boa parte, eu não consigo contar quantos projetos a gente fez assim. Foram dezenas. E toda vez que tinha um projeto, alguém ia acompanhar, claro. né, toda a execução. E ia bem antes e ficava bem depois. Não ficava só durante a exibição, porque, né, você vai ter ali uma feira, ela vai durar 7 dias em média.
Isso, mas tem que ir 3 dias antes, 3 depois. Semanas. Você ficava semanas antes, semanas depois. Semanas? Exatamente. Caramba. Porque daí você ia ter que conhecer o pavilhão, você ia ter que ir com a administração, você tinha que acompanhar desde o fornecedor comprar a matéria-prima para ele fazer o stand, que às vezes era marcenaria. Claro, você ficar lá durante a montagem. Aí se você fosse, por exemplo... Eu nem tinha pensado nisso, cara. Exato. Não, é super complexo. Se você fosse trabalhar com o catering, que os stands, para você ter noção, eles eram muito metros quadrados. Assim. Tinha stand, por exemplo, na China, que a gente fazia, que era o tamanho de um quarteirão de uma cidade. São gigantes. Então, a gente tinha que contratar desde fornecimento de eletricidade para o stand, até funcionários, catering, que você abastecer, colocar o café para as pessoas, umas coxinhas... tudo. Em outra língua. Em outra língua. Com outros elementos, né? Porque, elementos. Como é que você vai chegar na China e falar que era uma coxinha? Exatamente. Não tem a coxinha lá. A gente ligava, corria atrás, achava um brasileiro que morava lá, porque para nós era interessante... Que fossem brasileiros. Que fossem brasileiros e que no stand, para os compradores internacionais, que a gente oferecesse tudo que é do Brasil. Claro. Então, né? Você a cultura, negociando... né? Exatamente. Você tem que colocar uma experiência ali Uhum. para o estrangeiro. E o que era legal é que nessas feiras, às vezes teu stand gigantesco estava do lado do stand do México, que estava do lado do stand do Canadá. E as pessoas se conversavam. Então isso era espetacular. E daí voltando... Sem falar que você podia comer comida de graça em todas. Não, teve, né? Eu tive 2 experiências. Uma na Alemanha, na cidade de Colônia, e uma nos Estados Unidos, em Chicago. E o pessoal mudava de stand, assim, realmente, um comia comida do outro, trocavam produtos, porque os produtos que levavam eram um mostruário. Então, sim, não podia levar de volta, né? Você não podia levar de volta, não teria nem cabimento. A quantidade, por exemplo, nessa que eu fui. A da Alemanha foi de uma feira de doces. Então, paçoquita. Paçoquita, marshmallow, enfim, Bala tudo. 7 Belo, né? Aí você pegava dos outros stands que eles tinham também. E nos Estados Unidos, foi em Chicago, era sobre coisas para casa. Eu estou tentando traduzir aqui. Housekeepers, que eles chamam. Então você vai encontrar, por exemplo, Martiplast, governantas, assim. Exato. E o pessoal trocava. Gostei desse espanador, gostei desse. Trocava, porque, enfim, tudo aquilo... Eu nem sei o que eles faziam com aquilo. O pessoal do stand recolhia, mas as pessoas não levavam para os seus países porque não tinha cabimento por causa do valor, né? Então foram 2 experiências internacionais que só me reforçaram a minha graduação. E nesse momento... Isso estava na graduação, cara. Foi durante o final da graduação e depois de formado. Porque você correu atrás, né? Porque eu corri atrás. E também teve aquela questão que eu sempre falo, assim, para quem eu conheço, a hora certa no lugar certo, desde que você esteja preparado. Claro. Né? Claro. Então, foi nesse sentido. Isso só me reforçou, só me colocou ali a gostar cada vez mais das relações internacionais. Eu não sabia, né, na época eu era muito novo, eu não sabia como ia ser o final, como ia ser toda a minha trajetória profissional. Isso ninguém sabe. Ninguém sabe. Né? Mas o que eu pensava eu sempre vou trabalhar com alguma coisa que faça ponte com relações internacionais, não importa o quê. Claro. Né? Então ali foi o meu começo. Aí depois disso... eu saí da empresa por N motivos, foi alguma coisa também relacionada à saúde, que eu precisei me afastar um ano. Inclusive foi na volta da Alemanha, eu tive um problema com tromboembolismo pulmonar, foi pesado. Aí eu fiquei um ano, né, fora, e daí quando eu voltei, durante esse período, foi quando me chamaram para trabalhar na Uninter. E daí fez uma ponte também de volta com o meu passado, quando eu estudava na Argentina. Claro. Né? Eu falei, nossa, os caminhos estão se abrindo para mim, não é possível, né? Só que quando eu entrei na Uninter, eu já estava pensando nessa questão, não vou abandonar a RI, não sei onde essa porta, não sei o que vai dar, mas não vou abandonar relações internacionais. E o engraçado da Uninter, Rodrigo, é como que se deu. Quando eu entrei na Uninter em 2015... Não sei se você conhece a Joyce, a professora Joyce. Que, lógico. Inclusive, né? Obviamente. Dei uma entrevista para ela semana passada também. Exatamente. Também fui professor dela, né? Exatamente. Graça, né? É verdade. Coitado, vocês têm muito azar nessa vida. Nada, foi uma grande sorte. Quando eu fui fazer o processo de seleção aqui na Uninter, a Joyce estava grávida. E daí ela saiu de licença maternidade. Daí você entrou no lugar dela para cobri-la. E ela que me fez a entrevista. Que legal. Ela que me contratou. Ela e o professor Mário Alencastro, na época, porque era do departamento de pesquisa.
Então, ela era E o Mário era o chefe. o Mário era chefe dela e ela era editora administrativa. Então, como ela ia sair de licença maternidade, eu entrei para cobrir ela durante esse período e era Tinha Elis Regina também, tinha né? Elis Regina, tinha a Vanessa Fontana, Isso. tinha várias pessoas ali dentro do que faziam, né? Tinha a professora Cláudia Pompolini em frente à pesquisa. Essa eu não me lembro, cara. O Celso Giancarlo, Sim, que sim, hoje sim, está sim. na extensão, né? Enfim, tinha várias pessoas. E eu entrei, uma coisa que é interessante, eu entrei como temporário. Meu contrato era de 6 meses e Aí foi ficando, foi ficando. Ninguém viu? Ninguém viu quando viu, eu tava lá, entendeu? Que massa, bicho. Que massa. E hoje em dia você trabalha no núcleo da parada, né? No núcleo da parada. Então, para você ver como que as coisas elas afunilam, né? Hoje eu trabalho como coordenador dos cursos de Relações Internacionais e Língua Inglesa. E, enfim, toda essa trajetória foi me levando ali antes de trabalhar, porque eu entro na Uninter não é como professor. Aham. Eu entro na Uninter como administrativo. Sim, sim. Aí depois eu passo para a docência. Então, durante até o período administrativo, houve um período de tempo bastante curto que eu dava algum auxílio para o departamento de internacionalização da instituição. Mas eu não considero que eu trabalhava lá, nem nada do gênero, porque era algum auxílio. Sim. Você me dava uns help também, não trabalhava comigo. Então, tinha ali um documento que eu precisava ler, uma plataforma que eu precisava preencher. Era mais nesse sentido mesmo. Era algo bem mais básico. Sim. Mas isso me fez com que eu também ficasse ali no dia a dia com eles, né? E conhecesse as pessoas, Que eu né? conhecesse as pessoas, que eu passasse a saber o que elas faziam. Enfim, por mais que a minha contribuição tinha sido muito pequena, eu conseguia ver como que esse departamento, né, esse órgão da Uninter funcionava, né? Mas é que, ainda que você seja o coordenador, como a Joyce também é, como a Patrícia Carla era e tal, vocês são as pessoas que, quando aperta, a gente corre pra um de vocês, né? Tipo, ó, Exato. putz, não sei como é que faz. Não, o Zé sabe. Vai lá e fala com ele que ele resolve. Se ele não resolve, ele sabe quem resolve. Exato. Né? Então, a gente tá em 2024, então são 9 anos. Em 9 anos, você é o cara que, pô, sabe, entende como é que funciona, né? Porque às vezes também não precisa fazer. Só precisa explicar Sim. pra pessoa como é que ela tem que fazer. Exato, exatamente. E tem uma facilidade, né? Porque você faz aquilo ali o dia inteiro, tá tranquilo. E pra quem tá de fora, eu lembro quando eu era coordenador da especialização lá dos cursos, que agora estão com a Joyce, por um acaso. Nossa, eu não sabia. Porque é muito longe do meu dia a dia. Uhum. E pra você é o dia todo. Exato. Então aí fica muito fácil. Né? Porque são naturezas diferentes, né? O outra stricto coisa. sensu e o lato sensu ali são naturezas completamente diferentes, né? Outra... Cara, outra abordagem, né? O jeito que o mundo funciona, as ferramentas. E até mesmo outra estrutura administrativa, né? Porque o lato sensu hoje, ele tem uma pegada diferente do mestrado, né? E do doutorado, do stricto. O lato sensu é muito voltado para mercado de trabalho. Mercado de trabalho. É. Então, quem são os alunos, né? Quem são os discentes? São profissionais que querem dar um up. Isso. Dar querem aprender gás, uma coisa aqui, outra ali. Aprender exato, habilidades novas, competências novas. E eles vão lá para isso. Então tem essa coisa prática, de facilidade, de ser ágil. E o lato sensu ele é muito mais aberto, né? Muito mais o aberto. leque é enorme, porque a ideia do lato sensu é que você sabe um pouco de cada coisa. Exatamente. E o stricto sensu é o oposto, é que você saiba muito sobre pouca coisa. Exatamente. É outra abordagem, né? Do aluno, dos professores, é outra vida. Assim. E daí você, lá pelas tantas, você decidiu, tá, vou fazer mestrado. Vou fazer mestrado, foi assim. E aí? Então, tudo tem uma história, tudo tem algo por trás, né? Depois que eu saí da pesquisa, né, que eu começo na Uninter, no departamento de pesquisa, que na ocasião já fazia parte da pró-reitoria de pós-graduação, pesquisa e extensão, quando acaba o meu contrato e a Joyce retorna, na época o pró-reitor era o professor Nerido Santos. Sim, sim. E dele me chamam para trabalhar com ele lá na pró-reitoria, no gabinete, que ficava na reitoria ali no Divina Providência. Isso. Então, daí eu saio ali da 13 de maio, né?
e vou passar a Anda trabalhar. 2 quadras. Ando 2 quadras, chego no Divina Providência e começo a trabalhar com o professor Neri. E o professor Neri, ele é a pessoa que mais incentiva, assim. Ele é um profissional muito generoso. Calmo. Eu lembro que quando eu entrei lá, não fazia muito tempo, porque meu contrato era de 6 meses. Sim. Pouco tempo. Então, quando acaba meu contrato, a Joyce retorna e eu preciso, né? Eu sou daí de fato contratado pela Uninter e eu vou trabalhar com ele. Eu lembro de uma coisa que eu nunca vou esquecer. Quando eu levei meu computador e minhas coisinhas lá para o prédio da reitoria no Divina Previdência, ele olhou para mim e falou: eu vou te ensinar um ofício. Que legal. Isso para mim foi algo que marcou a minha vida. E na época eu também trabalhava administrativo ali, assessorando ele. Só que ele sempre foi me ensinando do acadêmico. Ele que me ensinou o que era lato sensu, ele que me ensinou o que era stricto sensu. De fato, né? Quando eu falo de fato, na pesquisa eu sabia dessa diferença, mas não tão aprofundado. Quem me colocou as vírgulas... o Ministério, CAPES. Exatamente. E daí ele foi me ensinando. Inclusive, na época, a Uninter estava fazendo a PCN do mestrado em Direito. E nessa PCN eu ajudava ele preenchendo a plataforma. A Sucupira, agora me lembrei, me esqueci. Não, Sucupira. É Sucupira, né? Então, assim, não produzi nada. Eu só pegava a produção do professor. Mas tinha que ler, né? Nem que seja para corrigir eu o português. colocava Ctrl+V, Ctrl+C ali nas lacunas, né, da plataforma e fazia toda aquela questão de secretariar, enfim, guardar os documentos. E daí foi quando eu comecei a ter noção do tamanho do enrosco. Do que era o quê, sabe? Sim. Do que era o quê. Aí, nisso eu falei, esse é meu lugar, né? Esse é meu local no mundo. Aí o professor Neri sai, entra o professor Moreto, que também foi seguiu a mesma linha, foi extremamente generoso comigo. Aliás, na Uninter, eu já chego lá, mas na Uninter eu tive muita sorte. Porque eu saio do Mário Alencastro, eu começo com o Neri. Infelizmente falecido, mas puta, eu gostava demais do Mário. Ele mandava muito bem como pessoa, profissional. Demais. O intelecto dele era... não tem como descrever. Então eu saio do professor Mário Alencastro, vou para Neri, vou para Moreto, que para mim ele também é um cara bem bacana. Bem bacana, tem uma experiência muito grande, né? E daí eu saio do Moreto, do professor Luiz Moreto, e vou trabalhar com o professor Castanheira. Sim, né? Que também é um cara bacana. Então. Exato. Daí nessa linha de corte entre professor Neri e professor Moreto... engraçado, o professor Moreto me falou a mesma coisa que o Neri. Que ele ia me ensinar um ofício. Daí eu falei, cara, né? É isso. Quantas pessoas não iam desejar estar aqui agora, né? De ter essa oportunidade, independentemente da área, de alguém falar assim, eu vou te ensinar. Sim. No ambiente profissional, né? Porque você está recebendo, na sala de aula, trabalhando, isso é o feijão com arroz, né? A gente está lá para aprender. Mas no ambiente profissional, talvez a oportunidade disso deve ter sido até por ser uma academia, né? E eles serem professores, mas quantas pessoas... em outras áreas que você chega na empresa de uma área que você nunca trabalhou e alguém olha para você e fala assim, não, fica calmo, eu vou te ensinar. É raro isso. Fique calmo. Fica calmo. Calma, vai dar tudo certo. E daí eu fui trabalhar com o professor Mário, nesse período Moreto e Neri, eu fiz a minha primeira pós-graduação em recursos humanos, porque, enfim, RH... Você estudar as questões de RH, desde questões trabalhistas até você entender um pouquinho da psicologia ali, né, no ambiente de trabalho ou não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém. E quando eu fui trabalhar com o professor, daí, né, depois do professor Moreto, assume o professor Castanheira. Sim. E daí foi aí que eu fui trabalhar com ele. Ele foi um dos grandes incentivadores. Falou, olha, você já tem o lato, vamos pensar aí no estricto. Daí você chegou lá. Eu cheguei lá. Você se formou em 2020. Não, mas a sua foi presencial ainda, não foi? Não. A sua foi AD já? Foi AD. As aulas, os créditos... Foi presencial? Foi presencial. Aí durante o projeto, né? Aí foi tudo EAD. Tá, porque eu me lembro... é que eu me lembro da aula. Né? Não, calma aí. Deixa eu ver se eu não estou enganado. Não. Foi só na verdade, não. Tanto o projeto, tanto as qualificação. aulas, até lá foi tudo presencial, verdade. No 2020, que eu fui fazer a defesa, já era remoto. Já era remoto porque, enfim, isolamento, toda aquela coisa.
Eu lembro, você estudou junto com o André. Sim, junto com o André. Tá. Que o André foi a primeira banca remota que eu fiz assim na vida, tipo, meio, e agora? E se pifar e tal. Mas foi bem bonitinho, não sei se você tava lá. Do André não tava. Eu anunciei, tipo, fez toda a banca, eu falei, olha, então, queria os parabéns, você tirou nota 10. Na hora que eu falei, você tirou nota 10, o molequinho dele, o filhinho dele, pulou no colo dele, foi bem bonito. Bem, isso emociona, né? Bem legal. Porque assim, né, você tá ali, né? Sim. Coisa que é bastante típica da trajetória profissional dentro da educação, né? Sim. De você se emocionar durante esse percurso, porque você tá ali... porque é difícil pra caramba, É né? difícil pra caramba. Vamos combinar que fazer o mestrado não é fácil, não. E não tem como você dividir o pessoal do profissional, enfim, porque quando a gente vai trabalhar, né, sempre tem aquela máxima, eu sou profissional no horário comercial, pessoa... Enfim, isso seja questionável, mas ali, durante a pesquisa, é você, e você tem que ser você o tempo inteiro. É você dialogando com autores, né? Exatamente. E nem sempre o papo é bom. Não, nem sempre. Né? Porque às vezes os caras... Você vai ler um negócio falando, não, mas não pode ser. Aí assim, eu me lembro de pegar um negócio que eu sempre acreditei e chega o cara e fala, não é assim não. Não, mas como não é assim? Não é. Daí você fica... Aí você patina, daí você tem um orientador que fala, não, tá errado. Tá errado, exatamente. Sabe o autor que escreveu isso? Ele tá certo, você tá errado. Você tá errado. Né? Ou na minha banca de doutorado, que a professora falou, seu trabalho tá errado do título até a última página, na qualificação. Que meiga. Não, mas ela é minha amiga, né? Ela foi minha orientadora de mestrado e antes disso ela falou, eu vou falar que porque é pra você e eu sei que você não vai ficar brabo, não vai chorar, mas É o papel dela e é o teu papel, né? Mas tá errado do título até a última página. Só isso. Mas teve uma coisa que eu me lembro, cara, quando a gente tinha aula, talvez eu nunca te perguntei isso, mas você fez psicanálise? Porque você falava umas coisas do Lacan, assim, que não podia ter surgido out of the blue. Não nasceu. Né? Da onde? Vamos lá. Eu fiz, né? Agora não tô fazendo mais, mas eu fiz terapia. Tá. Acho que uns 7, 8 anos da minha vida. E daí eu estudei psicologia também, nesse meio tempo. Tá. Eu sou muito curioso, Rodrigo. Eu não passo vontade quando é para aprender. Lógico. Então, tem coisas que eu estudo para mim. Então, por exemplo, sei lá, quero entender sobre direito penal, uma coisa bem aleatória, tá? Eu vou lá e estudo. Claro. Tá? Então, isso é uma característica minha que embora eu tenha toda a minha trajetória profissional, meu rumo profissional que eu desejo, aquele caminho que eu falo é esse que eu quero seguir, mas estou estudando um pouco de tudo sempre, porque isso faz parte do meu eu. Não, e isso ajuda, né? Eu não sei aonde. Não sei aonde, em algum lugar ajuda. Não, e te ajuda você a fazer o exercício de correlação. Isso, lógico. Juntar o Lé com o Cré. Juntar o Lé com o Cré. E daí você faz isso de uma forma inusitada, né? E trazendo um arcabouço ali, diferenciando. Diferente da academia, que é tudo seccionado, a vida não é, né? Não, a vida não é. Então, sim, aquela coisa cartesiana, né? O Descartes chegou lá no século XVII e falou, não, agora isso é isso, cada coisa numa caixinha. Mas a vida não funciona assim. E a gente vai aprendendo, né, na nossa vida, e a gente escolhe a forma com que a gente quer aprender. Eu sempre fui muito amigo da academia, então tinha determinada curiosidade sobre um determinado assunto, ou eu fazia uma pós-graduação, ou eu me inscrevia em algum curso de extensão, e assim foi. Hoje em dia você pode assistir um vídeo no YouTube, pode pegar um livro. Exatamente. Né? Quer dizer, pegar um livro você sempre pode, mas... Outros meios hoje tem, né? Outras mídias. Ouvir um podcast grande, assim, algumas horas sobre o assunto. Porque isso é importante. Hoje mesmo eu tava dando aula lá para os calouros de direito. Cara, eu emendei mais uma série de assuntos, assim, tipo linguagem, com semiótica, com psicanálise, com direito. Tipo, assim, tudo que você aprende, uma hora sai. Exatamente. Né? E porque se a gente for ver, é justamente isso, né? Não existe barreiras. A gente coloca essas barreiras para nortear os nossos passos, mas se você for ver, é tudo meio junto e misturado, né? Pois é. Eu tinha uma professora no mestrado que ela falava, não, isso aqui nessa vida não vai dar tempo de eu estudar. Mas, sabe? Porque a gente tem eu
Eu não posso querer aprender física nuclear a essas alturas, Sim, né? Medicina. Não dá, né? Porque eu tenho outra carreira e tal. exato. Mas saber um pouquinho sempre ajuda, Exato, mal não vai fazer, né? Pra você não falar que, sei lá, a Terra é plana, Exato. ou exato. coisas semelhantes, assim. Daí tem uma outra parada que você falou que eu achei bem legal e tá anotado aqui no celular para perguntar, que você foi aprender história da América Latina. Isso. Porque aqui no Brasil a gente não aprende. Não. Aqui é raro, né? É raro. E A gente lá, male aprende história do Brasil. acho que isso o melhor, isso já vem daquela questão de modo genérico, que o brasileiro se pergunta se é ou não latino, né? Isso. É outro idioma. Outro idioma, tudo. Né? Isso cria aí uma falsa sensação nos brasileiros de forma geral, né? Só que lá, nos países cuja língua é espanhola, eles não têm essa divisão. Sim. Eles são muito mais conectados uns aos outros e, inclusive, eles se conectam mais ao Brasil. Eles sabem coisas sobre o Brasil. Claro. E a gente não sabe muita coisa sobre eles. A gente vai saber sobre a Argentina, Uruguai, alguma coisa. E é isso, né? E é isso. Talvez o Chile, uma O coisinha ou Chile. outra. Eu até diria que esses outros países, a gente fica sabendo o clichê, né? É. Não passa disso. Mas mesmo assim, na Argentina eu tive um intercâmbio bom, né? Sobre histórias em quadrinhos e tal, né? Que eu trabalhei. Eu trabalhei junto com a mulher de lá e tal. Agora até vou tentar o pós-doutorado com ela. Não sei se. Tava tudo certo, mas agora complicou a situação política. Não sei se ela vai poder me amparar no pós-doc. Mas, de qualquer forma. E eles não sabem nada dos quadrinhos aqui do Brasil. Ah, não? Não. Turma da Mônica? Não sabe. Não sabe. E a gente sabe uma falda. Então. Existe aí também um. Né? De lá pra cá, eles sabem mais ou menos quem é o Flamengo, o Corinthians, talvez, o São Paulo. Isso na Argentina? Na Argentina. Na Argentina, olha que interessante. E lá a gente sabe que tem o Boca, o River, né, que são os dois times grandes. Então, assim, tem umas coisas da cultura dos caras que me parece que a gente sabe mais. Mas é que também a Argentina é muito menor, né? É menor. Os caras eu falei com um professor que é de Rosário. Uhum. E ele falou que uma coisa é Buenos Aires e outra coisa é Argentina. Eles falam Os bastante. caras fazem uma distinção assim que a gente não enxerga. E me parece que os caras de lá, olhando pra cá, eles veem São Paulo e Rio de Janeiro. E o Nordeste como uma outra coisa. Talvez. Mas eles se conectam entre eles, né? Entre eles são bem conectados. Mas ainda assim eu acho que o brasileiro conhece menos dos países vizinhos do que eles. Que também eu tô falando de pessoas de uma academia, né? Não tô falando povo na rua, né? E outra, né? São percepções pessoais, tanto a minha como a sua. Claro. Então não vão representar uma realidade objetiva lá. Mas a experiência que eu tive, né? Ali eles sabem um pouco mais da gente do que... Pelo menos as pessoas que eu convivia, todos eles tinham ido para Foz, para Balneário Camboriú, sabiam do Rio de Janeiro, São Paulo, o pessoal do Uruguai vinha para o Rio Grande do Sul, e tem muito uruguaio em Buenos Aires. Sim. Então, assim, me deu essa impressão, sabe? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui para Argentina, eu fui num voo que era São Paulo, Montevidéu, Buenos Aires. Montevidéu, Buenos Aires, você decola, tem um rio e você pousa. Exatamente. É muito rápido, né? Nem precisava fazer de avião, né? Tanto que tem aquele bookbus lá. Tem um bookbus, você atravessa. Que atravessa tipo uma balsa. Eu não entendi. Mas como era a primeira vez... Depois eu vou até te contar uma coisa que aconteceu nesse bookbus aí. Ou melhor, que não aconteceu, um deslize meu. Não sei se a gente vai ter intervalo ou não. Não, então bora. Então eu só vou fazer esse parêntese. Quando eu fui para lá, o visto era de 3 meses. Para Argentina. Para Argentina. E eu teria que renovar esse visto, porque eu ia ficar 6, né? Eu teria que renovar esse visto para permanecer lá. E o bookbus, ele é no Porto Madeiro, né? Porto Madeiro. E você pega ali o bookbus. E para você renovar o visto, pelo menos em 2008, também era lá. E para você renovar o visto, acho que eram uns $300. E tava caro o dólar. Principalmente para mim, que não tinha um puto no bolso. 2008, eu nem lembro que idade eu tinha. E não tinha um puto no bolso, enfim, fui lá e renovei. Depois eu comecei a perceber que meus colegas de turma, que estudavam na mesma instituição, não necessariamente na mesma classe,
Eles pegavam o Bookbus, iam para o Uruguai e voltavam e era renovado automaticamente. Eu descobri isso depois que eu paguei os $300. Putz, perdeu uma Olha, grana. e podia ter viajado, né? Com $300 eu ia conseguir conhecer praticamente. Você ia até a Patagônia com $300? Exatamente, mas não, eu resolvi pagar em vez de pegar a balsa. Oi, nenhum dos seus amigos foi bacana. Ninguém me avisou. Você precisa fazer amigos melhores. Exatamente. Nos outros países. Ou eles me avisaram, não lembro. Enfim, só sei que eu fui lá bonitinho. Quero renovar, $300, tô. Nossa, isso foi um problema. Mas assim, quando os caras aprendem história da América Latina, eles aprendem desde que o Colombo saiu de lá mesmo, daí tem como é que é o nome do cara? San Martín? Sim, eles aprendem bastante sobre San Martín. Que a gente não sabe quem é. Que a gente não sabe. Eu descobri lá que esse cara existia. Exato. Eles vão, desde o... Eles entendem bem essa questão, por exemplo, do Tratado de Tordesilhas. Sim, que a gente da gente indo para lá e o que aconteceu de lá para cá, sabe? Isso, pelo menos onde eu estudei na época era bem posto, né? As revoluções, então não se concentravam apenas na Argentina ali, no que tinha acontecido ali. Tudo bem que era a história da América Latina, então, né? Obviamente isso, mas as revoluções do México, enfim, algumas do Brasil, eles abordavam tudo isso de maneira mais conectada mesmo. Não... Porque a gente sabe muito pouco, né? Sabe. A gente sabe que, sei lá, chegaram nos Estados Unidos, depois chegaram aqui no Brasil e é isso. E é isso. Né? Teve uma coisa, eu estava conversando com outro amigo historiador esses dias, porque aqui no Brasil tem lá um livro didático, assim, o senso comum. Então, o Cabral descobriu o Brasil, não foi uma invasão, foi uma descoberta, mas tudo bem. Então, o Cabral chega no Brasil e logo depois do João VI. Porra, são 300 anos entre uma coisa e outra. Exatamente. De 1500 a 1800. O que aconteceu? O que aconteceu no nada? meio? Aconteceu só a capitania hereditária, dividiram o país aí. O brasileiro médio sabe muito pouco, né? Sabe. Esse esquema que eu vi o cara falando, que ele tava dando aula, né? E acho que no livro didático dele tinha isso. O descobrimento do Brasil, de novo, não a invasão, o descobrimento do Brasil, capitanias hereditárias, Dom João VI. Pô. A gente vai aprendendo muito pelo período, né? Um apanhado de cada período da história, né? Em vez de entender que é uma coisa construída, que também não foi descoberto, foi uma invasão, os caras destruíram o que tinha tudo aqui, continuam. Isso é muito legal. Isso é legal. E eu não sei se lá a experiência que eu tive na Argentina, eles eram muito críticos, assim. São. Né? Tanto que tem uma coisa que uma professora me falou lá, que é a Argentina ingovernável. Faz sentido. Né? Que não tem como. Para tudo os caras saem na rua, não tem muito acordo. Né? Tudo no choque. Foi a primeira vez que eu vi uma manifestação grande na minha vida. Eu vi duas lá. Quando eu tava lá, eu não acreditava no que eu tava vendo. Era uma mistura de medo com deslumbre. Assim, eu falava, meu Deus, o que é isso? Sabe? Quando eu fui pra lá ainda, a Casa Roçada não tinha grade. Não, quando eu fui, eu acho que também não. Aí eu fui recentemente, tá toda fechada. Toda fechada. Porque as coisas começaram a ficar um pouco mais tensas. E agora vai ficar mais, né? Uma outra coisa que é legal da gente... O que é o teu mestrado? O que é o teu trabalho, teu produto, todas essas coisas? Ali dentro mesmo, né? Do mestrado. Não o que é o teu mestrado? Pessoal, né? Entendi. O que você estudou? Eu estudei... Meu projeto de pesquisa, né, aquele que eu terminei, que virou a minha tese, foi internacionalização da educação. Foi justamente ali eu voltando, né, sempre à origem. Foi internacionalização da educação. E o meu produto foi um manual para institucionalizar a internacionalização da educação. Nada mais é do que você... um passo a passo, não passo a passo, não gosto de colocar dessa forma, mas com algumas coisas que precisa se preocupar na hora de uma instituição de ensino superior optar por internacionalizar, pela internacionalização. Tá, e o que... Assim, eu sei o que é porque eu tive que preencher o relatório da Sucupira sobre internacionalização. Mas, como esse programa vai ao ar e tal, o que é internacionalização? Tem várias formas de entender a internacionalização, né? Na minha tese, para minha vida,
Eu escolhi entender ela como um processo da instituição de ensino, vamos colocar aqui superior, porque se a gente for abordar ensino fundamental muda tudo, mas de ela transcender as fronteiras em busca de uma multiculturalidade e uma educação global, né? Uma educação voltada para a cidadania global. Então eu me apropriei da internacionalização da educação dessa forma, por esse viés. E só que o meu ponto, até por ser um mestrado profissional, essa parte da cidadania global, né, de uma educação voltada para a cidadania global, a internacionalização como um processo de você multiculturalizar a instituição, elas serviram mais como uma base teórica. Até por ser um mestrado profissional, eu foquei muito nessa questão do trâmite da instituição. A burocracia. A burocracia. Porque quando eu fiz esse texto, eu me lembro que o mais importante para a gente lá era mostrar quantos alunos nossos tiveram uma experiência internacional e quantos professores ou alunos internacionais tiveram uma experiência conosco. Então que sei lá, uma troca de experiências mesmo, né? Sim. Mas eu não entendo tanto de internacionalização quanto o cara que fez relações internacionais e fez um mestrado sobre isso, né? E o que você acha que o mestrado mudou na sua vida profissional? Profissional. Tá. Já chegamos na pessoal, mas antes profissional. Profissional foi a minha carreira, né, como dentro da Uninter mesmo, que foi quando eu passo de docente como que eu posso, de tutor para coordenador. Sim. Então, tem uma diferença bem grande entre tomar decisões, né? Tomar decisões, uma responsabilidade maior. E como coordenador ali, você acaba se envolvendo, você vai participar, tem que participar. E eu falo, tem até de uma necessidade pessoal, de uma vontade pessoal, de grupos de pesquisa. Você vai lidar com doutores, com mestres, Sim. Então você vai ter que entender do que eles estão falando, você vai ter que ler pesquisas, enfim. Então, para a coordenação, não tinha como era um mestrado. Você tem que se apropriar, né? Você tem que se apropriar aí como profissão, né? Você tem que se apropriar para você seguir, senão como é que você vai, às vezes, representar os teus cursos num congresso, mas você não entende de pesquisa, não tem como. Não dá, você fica ridículo. Você contratar um professor, doutor, para ministrar uma disciplina. Para gravar uma aula, como é que você vai avaliar isso? Como que você vai avaliar isso? Né? Como que você vai lidar com os LATs, né? Porque ali nos cursos de língua inglesa, vai lá, vou chutar aqui que eu nunca parei para contar, mas chutando eu tenho... não, eu sei, são 112 disciplinas, agora que eu lembrei porque eu coloquei numa planilha recentemente. São 112 disciplinas, 112 professores. Pois é, com 112... Coisas que eu tenho que saber sobre eles, né? Então, mestrado nessa parte, assim... prática da profissão foi isso. Sem falar que a própria ideia de cursar um mestrado te dá um escopo, né? Você fala, não, calma aí. Exatamente. Não vão me tratar como trouxa. Exatamente. Calma aí que eu sou mestre. Exatamente. Mestre Splinter e mestre Yoda já vieram antes de mim. Exatamente. Então, é um nível, né? A gente coloca aí a educação, hoje ela tá... a educação superior, né, ela tem seus níveis. Aí o mestrado está acima da graduação e do lato sensu. E até o nível de esforço, nível Exato, de profundidade, né? E quando eu falo nível, eu não falo de uma questão pejorativa. Eu falo mesmo da questão hierárquica dentro da instituição de ensino superior. Também. E, pessoalmente, o que o mestrado mudou na sua vida? Ele constrói identidade, né? Ele constrói uma identidade. Boa. Você vê um novo eu ali que abre para você. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Tipo como as drogas. As drogas são um caminho sem volta. Não tem como voltar. Que uma vez que você entende como é que as coisas funcionam, né, na academia, e o mestrado ele vai te trazer isso, né? Ele vai falar assim, olha, academia é assim, assim, assado. Ela vai, e ali você vai aprender, você vai derrubar muito preconceito, muito clichê, muita coisa que rondam a educação, e você vai entender realmente o papel da educação e o que ela está fazendo nesse mundo. E uma vez que você sabe isso, é um caminho sem volta. Você não tem como apagar isso da tua memória. Você não tem como... Fazer de conta que não é assim. Não existe, né?
Então existe aí uma ressignificação pessoal. E toda a parte crítica, né? Toda a parte crítica. Toda a parte Porque crítica. você começa a ficar o chato do rolê, né? O chato do rolê. A gente tem que se monitorar, né? Porque é outra forma, né? Outra forma. Eu me lembro, o Moser teve aqui, foi o primeiro episódio de todos, né? Obviamente seria com o Moser, né? Que agora tá morando em São Paulo, inclusive. Não sei se falou com ele recentemente, mas tá lá em São Paulo, uma quadra da casa da filha. Ah, que bom. E o Moser gostava muito, cara, da aula. Tinha você, o André e tinha mais 2 pessoas que eu não lembro quem era. Eu lembro que tinha 2 pessoas. Eram 4 pessoas e era você e o André. Uhum. E assim, ele gostava demais, cara. Ele gostava demais. Sempre falou, assim, continua falando. Não só sempre falou, mas continua falando. Que ele falou, a gente usou a metodologia de aula reversa. Aula reversa. Que o aluno tinha que apresentar e ele ficava lá como cara de que eu não sabia nada. Cara, assim, eu nunca perguntei isso pra você. Perguntei pro André uma vez. Bicho, deve ter sido muito jogo duro pra vocês, cara. Claro, como é que você vai dar uma aula pro Moser? Pois é, como fico pensando... O cara, na época, já tava com 85, 86. Dando aula desde 1954. Então, dei uma aula pra mim agora. Exatamente. O professor Moser tá aqui explicando pra quem... Né, não conhece ele pessoalmente. Pra quem não conhece ele pessoalmente, vai lá no YouTube, é o primeiro episódio desse programa. Ele não tem como descrever. O professor Moser, ele estudou a vida inteira de uma forma muito intensa, né? Não parou, e foi de uma forma muito intensa. Então, ele sabe as páginas dos livros, né? E isso chega a ser assustador. Assustador. Como que você vai dar aula para uma pessoa dessa? Tudo bem, a gente sabia que era uma metodologia aplicada ali na sala de aula reversa. E que ele é uma pessoa muito bacana. Exatamente. Ele não ia te xingar ou falar você é burro. Uhum. Jamais faria isso. Jamais. Você sabia disso antes, né? Antes de fazer. Exato, mas quando a gente vai fazer alguma coisa dentro do mestrado, enfim, um artigo, uma sala de aula invertida, a gente quer impressionar nem que for mínimo, né? Impressionar até os mestres ali, nem que for mínimo. Você olha pro moço e fala, não vai dar. Não vai dar. Não importa o que eu fizer aqui. Não vai dar. Eu tenho esse mesma sensação, assim, porque eu dava aula junto com ele. Não sei se você lembra que ele chegava assim, não, então agora o Rodrigo vai dar aula. E ele ia embora. Fazia. Só que ele não me avisava antes sobre o que era a aula. Aí você tinha que... aprendi muito, né? Você aprende a se virar, assim. E aquela aula, eu tenho certeza que ele guarda com muito carinho, cara. De verdade. Não, de verdade, porque ele sempre fala. Ele sempre fala, porque aquela aula... Tava o André, tava o José Benedito, e ele lembra de uma terceira pessoa, que eu não lembro, eu não consigo lembrar. E ele gosta muito, assim, porque essa metodologia que ele inventou, assim, ou começou a fazer lá, ele adorou, assim, tipo, funcionou, os caras traziam as coisas, a gente ficava lá, conversava, era bom. Pena que eu não sei imitar o professor Moser. Mas... Outra coisa que ele sempre falava, eu acho que ele falou algumas vezes, mas nessa aula, se eu não me engano, ele falou, né? A educação ocorre em primeira pessoa. Isso sempre. Também é aquelas frases memoráveis, né? Isso eu falo todas as minhas aulas. Todas, sem exceção. Quer dizer, todos os cursos que eu dou, né? Tipo, dei aula pro pessoal do direito, que não tem nada a ver com educação, e fiz questão de falar, a educação se dá em primeira pessoa, ninguém educa ninguém, é a pessoa que... Exatamente. Né? E é genial isso, né? Pois é genial. Genial. E isso eu aprendi com ele também. Né? Assim, dessa forma tão bem elaborada, assim, foi com ele. Porque o mestrado, ele tem essa característica também, né? Não é só a sua dissertação. Tem as aulas também. Que às vezes não funciona para sua dissertação, mas elas te dão... É aquela coisa do lé concret. Isso. Né? De fazer fazer as coisas funcionarem, sabe? Encaixar, assim. Uma outra coisa que eu aprendi com o Moser, e com a vida e tal, mas com o Moser me ajudou bastante, é esse esquema de eu nunca desperdiçar o que o aluno fala. Mesmo que ele fale uma besteira. Ainda a besteira que ele fala, se você tiver o traquejo, se você souber do que você está falando, você pega aquela bobagem que o cara falou e transforma isso para ajudar eles a entenderem, seja lá o que for. Isso daí é gente que sabe trabalhar com matéria-prima, né? Com commodity. Isso, é isso. Não é fácil.
Mas eu acho que essa é a profissão, né? Essa é a profissão. Mas o professor Moza, ele teve uma trajetória gigante para conseguir fazer isso num passe de mágica, né? Pois Porque é. não é fácil. Não, e você tem conseguir entender, né? Você pegar alguma coisa e você transformar ela em uma aula, às vezes. Sim. Eu sei que cansa. Eu faço isso, mas cansa. Tipo, você tem que ficar o tempo inteiro... Talvez por isso ele saiba decorar as páginas, porque é muito intenso, né? Uhum. Esse processo, porque minhas aulas é que na época era presencial e tal, então era um pouquinho diferente, mas agora, principalmente no doutorado, a aula é o aluno começa falando, eu vou anotando mais ou menos o que ele falou, o que esqueceu de falar, o outro aluno, e depois eu vou pegando um por um. Ó, você falou isso, mas tem isso. Eu lembro disso. Cara, pra você conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo, você sai morto. Eu saio morto. Eu tô lembrando bem das aulas, das tuas. Era genial. Porque ali era cada um trazendo o teu background ali, jogando. Isso, e vamos ver o que rola aí. Vamos ver o que dá. E você costurava ali. Mas cansa, bicho. Eu dou aula na sexta-feira pro doutorado das 8 ao meio-dia e depois para todo mundo mestrado e doutorado das 14 às 18. Às 19 eu tô dormindo. Acredito. Tipo... Destruída, assim, com a alma sugada, né? Tem que fazer destruído. O download da alma depois. Tipo isso, tem que colocar o negócio pra encher de volta. Que nem o desenho animado, você coloca o balão de gás pra ver se... Gás. Porque cansa, bicho. Cansa. Mas é muito legal. É muito legal. Uma experiência ótima, assim. Porque nenhuma aula é igual a outra. Uhum. Nenhuma experiência é igual a outra. Então... É um pouco exagero, mas quase todas as aulas são interessantíssimas. Sim. Você não tem aula monótona, né? Cada uma delas é um fenômeno particular, né? É bem isso. Cada aula tem uma vida própria, né? Uhum. E isso ajuda bastante, assim. E, bom, por último, cara, já tá acabando o tempo, a gente já tá estourando o tempo mesmo. Eu queria perguntar, lá na Uninter, onde você tá... o que você está planejando para o teu curso? O que para um futuro? O que você imagina? Olha, eu pretendo abrir mais cursos hoje ali. Você fala para a Uninter ou para mim? Tanto faz. Tá. Para a Uninter hoje eu pretendo abrir mais cursos na área de RI e de línguas estrangeiras, né? Estou tentando abrir o de língua espanhola. Vamos ver se vai dar certo ou não. E profissional, daqui a um tempo, continuar no caminho, exatamente. Que daí para o doutorado você também tem que ter um tempo, né? Até eu sei que está acabando o nosso tempo, mas só comentar uma coisa rapidamente. Eu quero ir para a sala de aula presencial, porque eu ainda tenho, né, hoje eu pesquiso bastante, trabalho com EAD, e o meu caminho, por exemplo, é diferente do teu, meu caminho foi diferente do teu, porque a minha carreira começa no EAD. Então, meu não. E a maior parte das pessoas hoje, da nova leva de professores, está começando também no EAD. Sim. Então, eu quero fazer agora o reverso também. E o presencial é bem diferente. Diferente. É difícil falar que é melhor ou é pior. É diferente. Mas é bem diferente. É diferente, exato. Tem algumas coisas bem piores e outras bem melhores. Já trabalhei com aula ao vivo e tal, mas eu quero completar o álbum de figurinha aí. Sim. E claro... Daqui a pouco termina o doutorado e vai trabalhar no stricto sensu. Exatamente. Ser professor de doutorado, ser professor de mestrado, que é legal. Aí é outra parada, legal demais, cara. Você conhece pessoas sensacionais agora, então, que é remoto, né? Uhum. Na verdade, ele é ao vivo, mediado por tecnologia, né? Ele é presencial mediado por tecnologia. Isso quer dizer que todos têm que estar com a janela aberta, com a câmera aberta, microfone ligado, né? Tudo bem, muta o microfone na hora que vai falar e tal, mas que outros vão falar, mas não pode fechar a câmera. Se fechar a câmera é falta. Uhum. E 3 faltas você reprovou. Então, câmera aberta. Cara, você tem muitas experiências. Bicho. Acredito. Tem a pessoa do Rio Grande do Sul falando, mas bate. E tem o cara lá do Ceará falando, mas bichinho. Uhum. Cara, os sotaques, as experiências. Nossa, é sensacional, bicho. Sensacional. Assim, é uma das melhores experiências profissionais que eu já tive. Acredito. É bem, bem legal. Mas, cara, a gente precisa terminar. Uma pena mesmo. Mas, de qualquer forma, muito obrigado por ter... Nossa, eu que te agradeço pela oportunidade, por ter chamado, lembrado de mim. Uma pena que dura tão pouco, cara. Vou tentar falar com o Peters para fazer um programa de 5 horas. Beleza. Fazer que nem aqueles podcasts que ficam para sempre falando. Para sempre,
Mas então é isso. Pessoal, então até mais. Semana que vem a gente está aqui de novo com outra pessoa para falar de tecnologia e educação. Tchau, tchau.